Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula, né? A aula de hoje será sobre os cordados, especificamente aves e mamíferos. Lembrando que nós estamos no bloco de zoologia, o bloco que compreende o estudo dos animais, e a gente passou por vários filos, como poríferos, quinidários, plateumintos, nematelmintos, anelídeos, artrópodes, moluscos, equinodermos, cordados. Os cordados em si, o filo ao qual pertencemos, né, é dividido em peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, e agora nós estamos na nossa última aula, e será sobre aves e mamíferos. Eu sou o Rafael, professor de Biologia aqui do Rosa do Povo, junto com a Nubia e com o Adam. Após o encerramento desse bloco, nós iremos começar o bloco de Fisiologia Humana, que é o estudo dos sistemas do corpo humano. E vamos lá, essa aula vai ser bem curta, inclusive. Primeiro, a gente vai conversar sobre a classificação das aves. As aves integram o filo dos cordados, né, como eu disse, e elas podem ser divididas em ratitas e carinatas de acordo com a presença de quilha ou carena. Vai ser a estrutura azul na imagem que eu vou mostrar já já. Aves sem quilha ou carena são aves ratitas, que são os avestruzes, as emas e os emus. Já os animais com quilha ou carena, né, que é a mesma coisa, são sinônimos, eles acabam sendo os pássaros, pinguins, gaviões e pombos. Essa estrutura aqui é a quilha ou carena, né? Os animais que possuem são carinatas e os que não possuem são ratitas, certo? É uma divisão importante assim, para a gente iniciar, para mostrar que não tem só um tipo. A pele. A pele das aves ela tem algumas importâncias assim que é interessante a gente entender. A pele das aves é grossa, com a presença de queratina que confere impermeabilidade e não há trocas gasosas como nos anfíbios. Não sei se vocês lembram, mas na aula de anfíbios foi dito a vocês que os anfíbios têm respiração cutânea. Isso até ajuda eles a serem indicadores, bioindicadores, né? Porque onde há muitos anfíbios significa que a qualidade do ar é melhor, porque eles respiram pela pele. Onde os anfíbios não conseguem viver muito é porque provavelmente a qualidade do ar não é tão boa, né? Porque afeta a respiração deles, porque é justamente direto. Não tem uma barreira de purificação do ar, como a gente vai ver no sistema respiratório futuramente, como a gente tem. Então, a pele é grossa, ou seja, é uma pele mais resistente, né? Você já deve ter visto, né? Pele de frango, por exemplo. Tem queratina. A queratina é um composto que dá impermeabilidade, é igual à nossa pele é impermeável, a água não entra e sai com facilidade, e não há trocas gasosas, ou seja, a nossa pele, ó, a pele das aves não é responsável por fazer trocas gasosas. Ela vai ter um sistema próprio que a gente vai discutir já já. Possui penas. E a função principal das penas são três, que é o isolamento térmico, né? Ou seja, prender o calor dentro lá do animal e evitar que o calor de fora venha. Ou seja, se tiver calor fora, ele evita que aqueça muito. Se tiver frio fora, ele evita que o calor se disperse. Também o voo, né? Toda uma coisa aerodinâmica, uma coisa física, né? Que possibilita o voo. E a atração sexual, né? Aquela coisa de comportamento, né? Comportamentos que o macho faz para atrair a fêmea e tudo mais. Toda aquela coisa de competição intraespecífica, né? Entre os machos da espécie. Ou seja, são as considerações mais importantes sobre a pele. Possuem glândulas na extremidade caudal para que seja secretado óleo, o qual ajuda na impermeabilização das penas. Ou seja, basicamente, lá na cauda do pássaro, ele vai ter uma glândula e ela vai secretar um óleo. Esse óleo ele vai acabar sendo espalhado pelo corpo. Quando ele é espalhado pelo corpo, ele acaba ajudando as penas a criar uma impermeabilização de água. Por isso que muitos pássaros, inclusive, eles acabam adentrando com tudo no rio, pegam peixe e saem, conseguem voar. Eles acabam não ficando molhados e impossibilitados de voar. Porque, assim, se a pena molha e ela não for impermeável, a pena vai reter um pouco da água, que nem uma toalha, por exemplo. A toalha ela absorve a água quando a gente se seca. A pena vai fazer igual. Só que aí, como a pena vai absorver a água, concorda que a água pesa? A água ela é alguma coisa, então ela tem um peso. Ou seja, o peso do pássaro vai acabar duplicando. E aí o pássaro não vai conseguir voar. É um mecanismo que existe nos passos para evitar, por exemplo, que eles não consigam voar por conta de um mergulho na água para buscar peixe, é ter essa impermeabilização nas penas. Eles mergulham e acabam saindo sem problemas. E tem a hipoderme. A hipoderme, que é abaixo da derme, contém células adiposas. São células que armazenam lipídios. Lembra que é lipídios? Tem aula de bioquímica lá, acho que é a primeira do ano, ou segundo. Isso funciona como um isolante térmico também, porque o lipídio, ele é um bom isolante térmico. Quem tem mais tecido adiposo costuma sentir menos frio porque perde menos calor. O calor fica isolado, fica mais
preso, se eu posso assim dizer, dentro do corpo. Tem um amortecimento de impactos, né? Que nem, por exemplo, aqui na nossa mão, essa partezinha aqui, ela tem bastante lipídio. Esses lipídios servem também para impacto. Nesse lado da mão não vai ter. Então, se você for fazer, por exemplo, flexão e usar essa parte como apoio no chão, por exemplo, não vai ser tão incômodo quanto usar o dorso da mão, né? Porque ele não tem uma estrutura que acaba amortecendo o impacto. Isso acontece semelhante com as aves. E também reserva alimentar, né? Porque os lipídios são moléculas orgânicas extremamente energéticas, né? Assim como os carboidratos. E aí, na ausência de carboidrato, o corpo vai acabar fazendo reações químicas que, no caso, o nosso corpo das aves também, fazer reações químicas que acabem quebrando esse lipídio para poder produzir substrato para fazer todo aquele negócio de glicólise, ciclo de Krebs, cadeia respiratória, né? Fosforilação oxidativa, NAD, falha de ATP. Se não lembra, é importante, né? É uma aula de metabolismo energético, recomendo. Inclusive, agora que as provas estão se aproximando, recomendo muito essa aula, é uma das mais importantes. E, além disso, essa questão das células adiposas contribui para a flutuação, porque a gordura ela é menos densa. Não sei se você já fez experimento do óleo e da água, mas o óleo fica por cima porque ele tem uma densidade menor. Com menor a densidade, menos ele vai afundar. A água ela tem densidade padrão 1, né? Foi determinado que a densidade da água é 1 e todas as densidades são pautadas a partir da água. Sendo a água de densidade 1, ela vai ser uma padrão e o óleo, se eu não me engano, é 0,8 ou menos. E como ele tem uma densidade menor, ele vai flutuar. Então, essas células favorecem com que os animais eles consigam flutuar. Muitos animais marinhos, inclusive, têm esse mecanismo de ter gordura no corpo para que eles acabem sendo menos densos que a água e consigam flutuar, ou seja, eles fiquem parados. Eu não lembro agora o animal, mas tem alguns animais que são assim, quanto aos marinhos, né? Agora vamos falar sobre a respiração das aves. As trocas gasosas são efetuadas em... Aqui é tubos, tá, gente? Aqui é tubos. Tivemos um erro de digitação. Tubos. Eu vou riscar aqui. Tubos. Em tubos chamados parabronquíolos. Meu Deus, o que são parabronquíolos? O que são bronquíolos, primeiramente, né? A gente pode dividir em parabronquíolos em para e bronquíolos. A gente vai entender melhor o que são bronquíolos quando a gente for estudar toda a respiração, né? Mas, por hora, é importante entender o que a gente tem, coisas importantes. Nós temos também os sacos aéreos, né? Que eles aumentam a ventilação, diminuem a densidade de sebum calor. Lembrando que sempre diminui a densidade, ou seja, inclusive, eu acho até interessante escrever aqui. Inclusive, eu acho até interessante escrever aqui. Vou escrever aqui, acho que dá. Que a densidade, vamos, escreve, oh Deus, a densidade é igual a massa pelo volume. Sendo a densidade igual a massa pelo volume, se eu encher algo de ar, o volume ele vai aumentar, certo? Se o volume aumentar, a densidade ela vai diminuir, porque são grandezas inversamente proporcionais. Se você não lembra isso, estude, porque isso é muito importante para o Enem, tá? É coisa, questões de grandezas. Aí, por exemplo, se eu pego o encho de ar, eu tenho uma bexiga e o enchi de ar vai aumentar o volume dela. Aumentando o volume dela, esse D ficou feio. Vou arrumar. Aumentando o volume dela, né? Você vai acabar criando uma densidade maior que vai possibilitar com que ele tenha uma maior flutuabilidade, por exemplo. Além disso, se a gente for pensar no ar mesmo, como ele vai ter uma parte dele que vai encher de ar, ele acaba ficando mais leve também, porque aumenta a área, o espaço dele, né? Ou seja, é tudo favorável a uma aerodinâmica, né? E uma hidrodinâmica também, né? Questão da água, para favorecer a movimentação. E ele dissipa calor através do ar, porque o ar, quando ele tem essa movimentação de entrar, sair e tudo mais, ele acaba levando calor com ele. Então ajuda. Temos a seringe, que é um órgão especializado na emissão de sons, ou seja, é quando ele grita, é por conta da seringe, ok? Temos os ossos pneumáticos, que são ossos que contêm ar.
Ou seja, é basicamente como se eu tivesse um osso aqui, um ossinho meio feio, e dentro desse osso eu tivesse ar. O ar vai ser representado de azul aqui no canto. Aí aqui dentro do osso eu tivesse ar. Tendo o ar dentro do osso, ele vai acabar também ficando mais leve pela mesma ideia da densidade, entendeu? Ele vai acabar ficando mais leve pelo mesmo princípio. E esses ossos pneumáticos, eles são ligados aos sacos aéreos. E aqui a gente vai ter todo o esquema, né? Aqui a seringe, que é o órgão responsável pelo som, os sacos aéreos, né, que vão inflar e vão ajudar a diminuir a densidade, lembrando que a densidade, a relação, né? Aí, é isso. E os ossos pneumáticos são os ossos que estão ligados a esses sacos aéreos. Essa é a parte importante da respiração. Entender que a respiração ela não é diretamente pelo pulmão só apenas, né? Porque os sacos aéreos estão ligados aos pulmões, mas também entender toda essa questão da densidade, a importância da densidade. Importante também entender essa relação da densidade de massa-volume, né? Porque, assim, ela é importante para muita coisa na área da ciência, seja química, física ou biologia. Eu tenho que apagar isso aqui, peraí. Aí. Vamos falar sobre a digestão das aves. As aves não têm dentes, elas têm bico. Bico não é dente, tá, gente? Elas têm bico. E agora e os componentes. As aves têm alguns componentes importantes quando a gente vai tratar de digestão, que são únicos, são específicos. Elas têm o esôfago, que é um espaço que vai ser condutor, né? Ou seja, o esôfago vai ligar a boca até a estrutura na barriga, né? A gente vai ver uma imagem já para entender melhor. Que é um caminho de condução. Nós temos o papo, que é uma região de armazenamento e amolecimento, o proventrículo, que é uma região de digestão química, a moela, que é uma região de trituração, o intestino, que é uma região de digestão e absorção, e a cloaca, que é uma região de eliminação de fezes, ácido úrico e gametas. Então aqui a gente vai entender agora o que é cada um, certo? Elas têm língua também, né, assim como nós, e a língua ela ajuda a fazer a deglutição, ou seja, é importante lembrar dessa palavra, deglutição, deglutição. Ficou horrível a letra, né, gente? Pois é. Eu podia ter escrito, né? Ó, podia ter escrito, não pensei. Fazer um negócio mais bem feito, né, gente? Deglutição. Favorece o ato de engolir. Engolir. Essa é sobre a língua. Importante. Aí a gente vai ter a faringe, né, que é um caminho que vai acabar ligando a boca até o esôfago. O esôfago ele vai ser uma região de passagem. No papo, quando a gente chega no papo, vai ser uma região que a comida que a ave ingeriu vai ficar lá amolecendo, 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 saindo. Cadê meu cursor? A gente vai estar no papo. Depois do papo, ela vai para o proventrículo, onde vai ter uma digestão química. E depois a gente vai ter uma moela, que é como se fosse uma digestão mecânica, bem mecânica mesmo, que vai triturar. Ou seja, aquilo que já sofreu uma digestão química vai ainda sofrer uma digestão mecânica. É importante lembrar que não tem estômago. Não tem estômago, igual a gente. O proventrículo e a moela, eles acabam agindo juntos como se fosse o nosso estômago. É importante entender isso. Vocês vão aprender quando eu der aula de sistema digestório, né? Meu sistema preferido, né? Inclusive, no futuro quero trabalhar com sistema digestório, né? Especialidade de gastrologia. Faço medicina, para quem não sabe. Acho que eu nunca falei. E o intestino ele vai ser a porção assim final de todo o processo e a cloaca vai ser a região que vai ser a eliminação de fezes, ácido úrico e gametas. Ou seja, por um único orifício vai ter a saída dessas três coisas, ou seja, um orifício comum. Não é que nem nos seres humanos que tem uretra, uretra e ânus, por exemplo. Não. Nas mulheres você tem a uretra, ânus e vagina. Não. São três coisas em um único buraco, né? E aí é importante entender que
como está tudo interligado, vai ser uma região importante assim para ela. Me fugiu a palavra. Vou lembrar depois eu falo. E aí, quanto à questão do ácido úrico, lembrar que o ácido úrico, a gente vai ver quando a gente estiver estudando descrição, ele é a excreta nitrogenada menos, como que eu posso dizer? É a excreta nitrogenada menos tóxica. Ou seja, desde já é importante ter essa ideia de que o ácido úrico é a excreta menos tóxica que temos, ok? Importante ter isso na mente. Próximo slide. Deixa eu limpar tudo aqui. Vamos avançar. Agora vamos conversar sobre mamíferos. Sim, já foi as aves. Pra você ver como é rápido, né? Eu não vi as outras aulas de zoologia, né? Mas provavelmente essa vai ser a mais rápida que vocês vão ter. Estou gravando isso numa sexta-feira, então vamos que a sexta-feira vai começar mais cedo. Vamos lá. Classificação de mamíferos. Eles são divididos em monotremados, marsupiais e placentários. Meu Deus, que nomes são esses? Não vai ser difícil. Por exemplo, se você pensar em placentário, o que você acha que placentário remete? Placenta. Marsupial remete à bolsa. É uma palavra até que conhecida, né? E muitos animais marsupiais são conhecidos. E o monotremado é um bem clássico, que eu não sei se vocês assistiam, né? Mas o Perry e o Ornitorrinco, né? Phineas e Ferb, cultura, gente. Os monotremados, eles são ovíparos, ou seja, eles são seres que se desenvolvem durante a gestação em ovos, né? E nós temos o ornitorrinco e a ecdna. O ornitorrinco é o mais famoso de todos, né? Tem imagem depois, para quem não sabe como é um ornitorrinco de verdade, em detalhe, ele não é verde. Próximo tipo de animais são os marsupiais. Os marsupiais, eles são vivíparos, ou seja, eles não vivem no ovo, eles acabam vivendo na fêmea. Os marsupiais, eles têm o detalhe que não é que nem a placenta nos seres humanos, que está lá dentro da barriga fechada, depois de 9 meses sai. Não, eles vivem em bolsas, é meio como se eles já nascessem e fossem desenvolvendo em bolsa progressivamente, até um dia que ele está apto o suficiente, ele vai para fora. Mas essa bolsa, ela não é isolada do mundo igual a gente, que fica lá dentro de uma bolsa fechada, ela tem líquido e tudo mais, tem trocas a mãe com o filho. Não, é um outro mecanismo. E aí nós temos o canguru, o coalho e o gambá como principais representantes desse grupo. Nós temos também os placentários, que são vivíparos, ou seja, o desenvolvimento deles não é em ovo, na fêmea, com a placenta, né? A placenta, ela é todo um anexo, assim, diferenciado no processo de gestação, que só mamíferos têm, e ela acaba tendo algumas vantagens, né? Como a gente pode mesmo ver com a gente. Os primatas, os carnívoros, os roedores, os lagomorfos, que são coelhos, os quirópteros, que são morcegos, lembra, ó, quiropterofilia, que é a polinização por morcegos, os cetáceos, que são baleias e golfinhos, tudo isso são exemplos de animais. Baleia e golfinho não são peixes, gente. Por favor. Baleia e golfinho não é peixe. Tubarão é peixe. Baleia e golfinho não. Tubarão, baleia é tubarão, é peixe, tá? Baleia é mamífero. Importante relembrar isso. Esses aqui são alguns exemplos. Aqui algumas fotos, né? Aqui nós temos o ornitorrinco, né? Ele não é verde, para decepção de várias pessoas. Aqui nós temos os marsupiais, né? Aqui é um koala, um canguru. Me fugiu o nome. Me fugiu o nome disso aqui, me fugiu o nome desse aqui também. Me fugiu o nome dos dois. Mas os 4 são marsupiais, ou seja, aqui vai ter a bolsa, nessa região, onde o filhote vai se desenvolver e depois que ele estiver pronto, ele vai sair para fora. Mas essa bolsa não é isolada do mundo, né? É uma bolsa que tem abertura para o mundo. E aqui é uma zebra, que é uma representante dos animais placentários, né? Que o animal vai se desenvolver aqui dentro, né? No útero da fêmea da espécie que for, né? E aí, depois de alguns meses, né, vai nascer. E aí, a quantidade de meses varia de espécie para espécie. Seres humanos são 9 meses, alguns animais são mais de 1 ano, outros são 3 meses, assim varia. Coelho é pouco tempo, né? Vamos entender agora sobre a pele dos mamíferos. Os mamíferos têm hipoderme e epiderme queratinizada com anexos. Primeiro, queratinizada significa que tem impermeabilidade, ou seja, dá uma maior resistência à pele. E anexos, o que são anexos? Anexos epidérmicos. Vamos entender agora os tipos de anexos. Nós temos os pelos, unhas, cascos e cornos. Pelos, como a gente tem aqui no braço, cabelo, barba, por exemplo. As unhas, né, na ponta do dedo. Os cascos que os animais têm. E os cornos são
Ó, são como se fossem chifres, não são chifres, tá? Também é importante detalhar isso. Mas são como se fossem chifres. É que o chifre ele é uma continuação óssea, enquanto o corno ele é um anexo, né? Ele não é necessariamente uma continuação óssea. É que nem aquela ideia de aculho e espinho, que o espinho ele tem uma continuidade do xilema e do floema, enquanto o aculho não tem. O aculho é uma projeção da epiderme. É muito semelhante às plantas e os animais, vocês podem ver. Plantas são legais. Planta é mais legal, eu acho. Glândulas mamárias, sudoríparas e sebáceas. São glândulas, ou seja, que produzem substâncias que vão acabar ajudando. Glândulas mamárias vão produzir leite, né? E mamíferos vêm por conta de mamárias, porque só mamíferos têm glândulas mamárias, só mamíferos têm mamas. Sudoríparas. Por quê? Peraí, deixa eu ver aqui. Sudoríparas são as que produzem suor e sebáceas são as que produzem sebo. Peraí. Eu vou anotar isso aqui. Tem mais alguma coisa aqui? Ai, peraí, gente. Deixa eu... Ah, dá para escrever aqui. Vou começar para vocês. Sudorípara produz suor, que ajuda na regulação térmica e sebáceas produzem sebo que conferem umidade e hidratação para a pele. Inclusive, acnes, vou até anotar isso aqui também. Acnes são acne, de outro jeito, com outro português. Acne é quando o sebo se acumula e é infectado por bactérias, gerando uma inflamação. Tá vendo aqui, gente? Vou pegar o meu coisinho para desenhar. Muitas tecnologias para uma pessoa só. Isso aqui. Aqui. Meu Deus. Cadê? Achei. Tá vendo a glândula sebácea aqui? Aqui ela vai produzir esse sebo. Quando por algum motivo o poro piloso não consegue tá regulado para que o sebo vá para a superfície da pele e acabe deixando a pele hidratada, né? Senão a pele seria seca e quebradiça. Pode acontecer o acúmulo, pode acontecer a perpetuação de micro-organismos, bactérias e tudo mais, que vai gerar uma inflamação. Essa inflamação gera é lógico, o negócio está aqui. Se inflamou, e ele vai inflamando, e quando inflama, incha, vai ter uma erupção. Essa erupção é a acne. A gente vai ter a glândula sudorípara, que vai ser responsável pelo suor, né? Ela está ligada aqui. Nós temos os pelos, nós temos a camada queratinizada, que é aqui por cima, a epiderme. Nós temos vasos sanguíneos, derme, ou seja, é toda uma estrutura, assim, complexa, mas que a gente esteja familiarizado, porque é muito semelhante à nossa, até porque somos mamíferos. Deixa eu limpar todos os desenhos. Respiração. Os mamíferos possuem um músculo diafragma, que é um músculo essencial para a respiração, porque esse músculo ele vai contrair e relaxar à medida que o processo de inspiração e expiração for acontecendo, e esse processo do músculo mudar é o que vai favorecer a entrada e saída de ar por uma questão de pressão, porque quando o músculo está de um jeito, ele gera uma pressão uma pressão maior dentro do tórax do que a de fora. Isso faz com que o ar saia. Em outra formatação, né, ele vai fazer com que dentro fique uma pressão menor que a de fora, fazendo com que o ar entre. Porque lembrando que as coisas no mundo se deslocam quanto à pressão por gradiente. O que significa isso? Significa que ela vai do mais para o menos, ou seja, onde tem mais pressão para menor pressão. O nome disso é gradiente. E a gente vai ver isso também em sistema circulatório, como que o sangue flui pelo corpo. Os pulmões possuem alvéolos pulmonares, que possuem grandes superfícies de trocas gasosas. Os alvéolos pulmonares são as menores estruturas do sistema respiratório, na qual vai acontecer as trocas gasosas, né, que nós vamos entender mais depois também, as hematoses. E aí é uma região com bastante vasos sanguíneos e tudo mais, uma região com uma parede bem fininha assim, que permite a troca. É uma coisa que não tem muito nos outros animais. E aqui, basicamente, um pulmão, né, para vocês verem o diafragma, esse músculo aqui embaixo. É o músculo que vai estar aqui na região
embaixo. Quando você sentir sua costela, basicamente ele está mais ou menos assim, em cima do estômago do fígado. Você vai sentir sua costela, ele vai estar mais ou menos nessa região. E aqui, ó, aí agora a boca, né? Os mamíferos possuem boca com dentes. Aves não têm dentes, aves têm bico, já a gente não tem bico, a gente tem boca. São dentes especializados, né? Nós temos os incisivos, os caninos, os molares e os premolares. Precisa saber o nome de dente? Não, não precisa, mas é importante entender o quê? Que a gente vai ter dente, que cada dente tem sua função, coisa que os outros animais não têm. Ou seja, é uma aquisição evolutiva. Tão quanto, tão quanto, tão quanto isso aqui, né? Aí você tinha uma placenta, tão quanto os anexos, né? Os pelos, as unhas, os cascos, os cornos, os gãos mamários, sudoríparos e sebáceos, tão quanto os alvéolos, o diafragma e tudo mais. Ou seja, são evoluções adaptativas que acabam favorecendo, né? Porque isso ajuda muito a gente, por exemplo, a comer. Uma cobra, por exemplo, ela não mastiga, então ela tem que engolir inteiro o animal e esperar o processo de digestão, e por isso ela tem que ficar parada muito tempo. Já a gente não, a gente consegue mastigar uma digestão mecânica, né, querendo ou não, e depois engolir, ou seja, já facilita o processo, porque a gente pega algo grande, por exemplo, a gente pega um bolo, a gente morde em vários pedaços, ele forma um bolo, mas com um bolo já com enzimas, a gente vai entender melhor. Já forma uma coisa assim mais dissolvida, favorecendo. E aqui um exemplo já de animal, né? A gente não é assim, mas aqui tem os incisivos, os caninos e os molares. Os pré-molares varia de espécie para espécie, né? Mas é só assim, uma questão de curiosidade o nome deles, mas é importante entender que tem dentes, e os dentes, cada dente vai ter sua função, e isso já é uma característica muito positiva. Bom, foi isso a aula de hoje. Descartar. Foi bem curtinha, né? Foi bem curtinha. Só um momento. Foi aqui. Vou deixar aqui assim enquanto eu falo. Foi uma aula curta, espero que tenha dado para entender. Qualquer coisa pode te mandar dúvida, tem vários vídeos também na internet que são bons, recomendo. Vou deixar meu e-mail no Classroom, junto com o arquivo que eu vou postar dessa aula. Certo? É isso, qualquer dúvida, mandem, bons estudos, e se alguém que está vendo esse vídeo for fazer uma prova logo, logo, boa prova e muito sucesso.